Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Verdades. Hoje a gente vai falar sobre amizade na vida adulta e eu não poderia deixar de convidar uma pessoa super especial que, além de amiga, é minha colega de profissão, e eu queria que ela se apresentasse para vocês hoje. Oi, Nath. Oi, todo mundo que tá por aí. Tô bem feliz de estar aqui hoje porque eu tava ouvindo, né, os outros episódios, então é muito legal poder estar aqui do outro ladinho conversando contigo. Então eu sou a Joyce, a Joy, né, pra quem é mais próximo. Eu sou psicóloga há quase 7 anos. E eu trabalho com clínica, né, atendendo mulheres do Brasil e de outros lugares também. E também trabalho com capacitação em empresas e outros lugares falando sobre saúde mental e temas centrais que envolvem a saúde mental, como, por exemplo, relacionamentos, comunicação e tantas outras coisas. É isso. Muito bom. Bom, quis trazer a Joy aqui pra gente conversar, porque, além disso, ela tem um projeto super legal com mulheres nos seus 30 anos ali, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto, Joy. Sim, esse projeto ele surgiu, ele ainda tá bem protótipo, assim, mas ele surgiu de conversas com amigas, justamente falando sobre coisas que a gente estava passando nesse período de 27, 28, 29, 30 e pouquinhos, sentindo essa diferença dessa mudança dos 20 para os 30 e o que acontece, né, quando a gente começa a se enxergar nesse momento, assim, de se ver como uma mulher adulta, se ver talvez, né, tendo que tomar decisões de trabalho e ver os pais envelhecendo e tantas outras coisas que aparecem a partir daí. E aí dessa conversa a gente começou a falar, nossa, tem outras pessoas que passam pelo mesmo que a gente e talvez a gente nunca falou sobre isso de uma forma vulnerável. E aí foi onde eu criei uma comunidade no WhatsApp ali para mulheres com 30 anos ou próximo a isso, para a gente poder discutir essas temáticas. Mulheres cristãs no momento, né? Porque eu entendo, né, que como cristãs a gente tem uma visão um pouco diferente sobre essa questão dos 30. E aí ali a gente tem tido essa troca, assim, tem sido muito gostoso, muito legal. Muito bom. E aí, dentro desse universo, a gente tem os relacionamentos, né? As amizades que a gente vai construindo. Só que isso é uma realidade nas nossas vidas desde muito pequeno. Desde que a gente é bem criança, a gente já tem ali os nossos primeiros amiguinhos. Na adolescência, os melhores amigos para a vida, que a gente acha que a gente vai levar, assim, pro resto da vida. Mas na vida adulta as coisas mudam, né? A rotina muda, muita coisa muda. E aí, trazendo um pouco desse contexto mesmo e a importância dos relacionamentos para a nossa saúde mental. E só fazendo um link rápido, que o quão importante é nós termos pessoas próximas de nós, pessoas que nós confiamos, pessoas que são um lugar seguro, né, dentro dessas relações de amizade, para o nosso emocional. Eu acho que isso está completamente ligado a Setembro Amarelo, que é o que a gente tem conversado bastante aqui, mas a importância de não estar sozinho, né, e ter essas pessoas próximas ali. E esses relacionamentos, eles vão amadurecendo ao longo da vida e vão mudando. O que você acha, Joy, que assim é a maior característica ou as diferenças de se ter amizade na infância, adolescência e na vida adulta? Tá. Acho que são muitas, né? Totalmente diferentes. Né? Vamos começar pelo fato de quando você é criança, por mais que você escolha, você não escolhe tanto, assim, né? Porque, assim, qual que é a escolha que você tem quando você é criança? O meu amiguinho que quer brincar comigo, né? Tipo assim, vamos ali no parquinho comigo. A criança fala assim, e aí tu se torna amiga, né? Então, ou às vezes, assim, porque os pais são amigos dos pais, né? E aí aquela criança tá convivendo com a outra no mesmo círculo social. Então não tem muito essa coisa da escolha, né? E eu acho que nem essa consciência até mostra um pouco a pureza da criança, assim, né? Dessa coisa de não precisa ter muita coisa em comum, basta estar ali no mesmo ambiente e querer brincar já é mais que o suficiente. Até quando não quer, né? Quando briga ali, porque eu não quis emprestar o brinquedo pro outro, enfim. Logo depois já se ajeita e, tipo, tá brincando de novo. E a gente, como adultos, aí a gente tem muitas coisas. Muito diferente. Aí a gente tem várias coisas. Começa a se irritar com a pessoa. Então, tipo, começa a lidar com muitas emoções que eu acho que quando tu é criança, tu lida muito mais fácil, muito mais prático, né? Porque as emoções também não estão ali tão desenvolvidas, né? Então não é tão complexo como quando adultos, né? Eu acho que essa é a principal diferença, assim. Quando você é adulto, você
precisa escolher um pouco mais, tem um pouco mais de esforço envolvido no relacionamento. Agora, quando você é adulto e quando você é criança, você tá ali um pouco mais sendo levado pelo ambiente, pelos teus pais, por aquilo que está sendo construído, né? E tem muita coisa boa, né? Então, a criança não guarda tanto ressentimento, então é muito mais fácil de perdoar. A gente, como adulto, já guarda um pouquinho mais. Então, acho que a complexidade das relações na vida adulta, ela é muito maior do que quando você é uma criança, assim. Além da questão, a gente veio até pra cá falando disso, da questão de tempo. Daí, se a gente fala de agenda, Aí você tem que marcar realmente, ver se as agendas batem, se dá pra tomar. Marcar pra tomar um cafezinho, nem sempre vai funcionar, mas realmente acho que essa complexidade, assim, que a vida adulta traz, ela também tira um pouco dessa leveza, muitas vezes, né? E até mesmo pensando assim, eu preciso manter algumas amizades, eu preciso... a gente estava falando sobre isso, né? Amizades de grande manutenção ou de baixa manutenção. Na vida adulta, isso vai acontecer. Pessoas que as nossas agendas realmente não vão bater, muitas vezes os nossos interesses não vão bater, fase da vida diferente, assim. O que você enxerga mais, assim, Joy, que pode acontecer nesse contexto? Eu acho que é bem legal falar disso de fase da vida, né? Até por essa questão dos 30. Eu acho que é uma coisa ali que acontece que, em geral, não vamos, né, generalizar 100%, assim, mas em geral, quando você tá ali na tua adolescência, por exemplo, os teus amigos acabam sendo os da escola, né? Acabam sendo as pessoas que tá convivendo todos os dias, né? Durante vários anos. Aí depois você vai pra faculdade. Fica aquele período ali, em geral, de novo, né? Fica aquele período ali onde você tem ainda os teus amigos do ensino médio, mas você tá conhecendo novas pessoas, então fica aquele conflito um pouquinho ainda. Mas, depois disso tudo, às vezes tu sai da faculdade, tem pessoas que têm dificuldade de continuar as amizades lá de trás, né? E isso é um desafio, eu acho, assim, de não só tu ter amizades boas, né, que te acrescentem, mas tu manter amizades que hoje tu não vê mais todos os dias. Né? Então, tu não convive com aquelas pessoas o tempo todo, então agora tu precisa marcar, né? Eu acho que isso é um dos grandes desafios, principalmente porque tu não tá mais convivendo naquela rotina. E às vezes, o que eu vejo muito, assim, são pessoas que já estão ali no mercado de trabalho e não têm grandes amigos no trabalho. Colegas, né? São mais colegas. É, isso. Então, assim, tu não convive mais com as pessoas que eram muito amigas tuas todos os dias. E aí, as pessoas que você convive todos os dias não são super amigas, né? Num contexto geral. Então, eu acho que é desafiador, porque agora a gente começa a entrar nessa parte que é a intencionalidade. E, às vezes, a gente não tá com vontade, às vezes a gente tem preguiça, mas entende que é importante tá, né, cultivando os relacionamentos. Eu acho que essa fase, assim, de 20 para 30 é até, assim, meio desafiador por isso, assim. Às vezes, tu se vê ao redor sem os teus amigos de sempre, né? E outra coisa também, tava pensando até sobre mim, assim, né? Eu tenho amigas que são muito importantes de várias fases da minha vida, mas que cada uma tá vivendo uma coisa. Então, tem uma que já tá casada, tem uma que tá morando fora, tem a outra que tá lidando agora com o envelhecimento dos pais, uma que tá começando agora a carreira, e daí cada uma em um momento diferente de vida, e isso também implica essa dificuldade, às vezes, de estar junto, né? Não sei se faz sentido pra ti, assim, isso, né? Diferente dos 20, dos 30, lá dos, né, da adolescência, assim, tem algumas coisas que facilitam. Eu acho que essa questão da intencionalidade, ela é algo que vem muito com o amadurecimento, né? Porque, como a Joy falou, na infância a gente não tem isso. A gente não tem essa coisa, eu preciso marcar de brincar com os meus amigos. Eu preciso marcar de ir no parquinho com os meus amigos. Nós combinamos que hoje nós vamos brincar de pega-pega. Não, isso não acontece, é muito natural. Muito, né? Mas na vida adulta, por vários motivos, várias coisas, a gente realmente tem que se esforçar para ter isso. Mas eu acho que a gente acaba entrando, às vezes, num conflito de, ok, tem que me esforçar, mas sem que seja algo pesado. Porque realmente se torna como se fosse uma cobrança, né? Eu preciso estar lá, eu preciso cultivar. Só que muitas vezes não vai acontecer, não vai bater, mas é preciso a gente ter essa clareza, né? E aí, dentro da nossa vida, na correria do dia a dia, eu acho que muitas vezes a gente se perde, né? E entender que não vão ser todas as pessoas,
talvez não sejam todos os amigos, né? Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho 10 amigos, mas às vezes você vai conseguir manter próximo uns 3, uns 2, às vezes um. E é isso, e tá tudo bem, né? Eu acho que tem essa diferença também de quando você vai amadurecendo, de entender que antes, talvez você tinha um grande melhor amigo. Uma grande melhor amiga. E aí depois você vai entendendo que tem amizades para coisas diferentes. E isso não é errado, né? Tipo, eu tenho as minhas amigas que eu saio pra dar risada, que eu sei que aquela amiga, cara, eu sempre vou rir muito com ela. Tem outras que eu vou conversar de assuntos mais profundos. Não que tu precise compartimentar desse jeito, mas ter essa leveza de entender que talvez não vai ser uma pessoa, e nem é saudável que seja a pessoa da tua vida, né? Que tu tenha outros relacionamentos, né? Então, entender isso, acho que é uma chave também, sabe? De, tá, eu tenho amigas para cada momento ali, né? Umas que eu talvez vou fazer alguns programas que outras eu não vou, e tá tudo bem. E tu falando também, eu fiquei pensando, né, que a importância, como é importante pra tu ver, né? Como é importante essa parte de relacionamentos, porque tem um estudo que fala sobre as cidades azuis. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Que são as cidades mais saudáveis do mundo, né? E aí eles fazem um estudo lá para tentar identificar quais são os elementos que fazem com que essas cidades, as pessoas tenham a maior qualidade de vida do mundo, né? E aí tem vários elementos, saúde física, né? Sono, alimentação, exercício físico, tudo isso. Mas o ponto central que eles encontraram, que faz com que todas essas cidades sejam, né, cidades azuis, é a questão dos relacionamentos. O senso de comunidade que essas cidades construíram e vulnerabilidade, confiança, enfim, faz com que essas pessoas vivam mais, melhor, né, por mais tempo e bem, né, por mais tempo. Então, para tu ver, assim, como é incrível que, assim, a ciência fala muito sobre essa questão de sono, alimentação, exercício físico, tananã, mas os relacionamentos estão ali como parte central dessas comunidades que são as mais saudáveis do mundo, né? Sim. Então, não tem como a gente ignorar isso, dizer que não é importante, né? Exato. O que você acha, assim, pensando... acho que é um gancho muito legal trazer essa questão da saúde dentro dos relacionamentos, né? Acho que em todo o contexto que a gente vive hoje, eu tenho percebido, eu não sei se você tem essa mesma percepção, de que as pessoas, elas buscam comunidades, elas buscam ambientes para pertencer, mas... ainda existe, parece que uma caminhada para algo muito individual. As pessoas se fechando um pouco mais, se tornando, acho que o que a gente tem escutado muito falar nesses últimos anos sim, o aumento da questão da ansiedade, da depressão, mas o quanto a gente tem falado e visto nos últimos tempos a questão da solidão, né? Pessoas que têm se fechado e têm adoecido por isso. E acho que vem totalmente de encontro com isso que você falou, da saúde que existe nos relacionamentos, da importância de você conviver com pessoas que vão trazer esse ambiente, né, de pertencimento, de familiaridade, de, às vezes, uma amizade que vai te fazer rir, vai te fazer curtir a vida, vai te trazer essa leveza, mas que também vão ter amizades que vão te trazer esse lugar de conforto, esse lugar seguro, esse lugar de vulnerabilidade. E aí, pensando um pouquinho na qualidade dos relacionamentos, né? O que você acha que torna uma relação, pensando na vida adulta, uma relação saudável e o que torna ela tóxica? Ai, meu Deus. Pergunta polêmica. Eu acho que quem, em geral, né, quem tá num relacionamento tóxico, em geral, já meio que sabe. No fundo sabe. Mesmo que às vezes seja difícil sair, óbvio, né, com certeza. Mas em geral já sabe, assim, né. Mas acho que elementos principais, né, se tu tem liberdade com a pessoa pra poder falar, né, mesmo que tu tenha dificuldade de falar, porque acontece às vezes, né, tipo, eu não desenvolver muito bem minha comunicação ali, então eu fico um pouco receosa e tal, mas ainda assim eu tenho essa liberdade e sinto que tem liberdade do outro lado pra falar de coisas difíceis, pra falar, olha, eu fiquei chateada com tal coisa que aconteceu, não gostei, enfim. Então, criar esse espaço é super importante, eu acho que é um relacionamento saudável. Não que todo mundo tenha uma boa comunicação e consiga fazer isso facilmente, tudo bem, mas só o fato de tu saber que tem essa confiança, né, pra poder falar do que é difícil é muito legal, assim. Acho que isso é um ponto central que, pra mim, relaciona com um relacionamento saudável. Agora, a questão de ciúme, pra mim, já entra na parte mais tóxica, né? Quando, tipo, a tua amiga só pode ter tu, como assim? Tu saiu com fulano de tal e não me avisou?
Tá, daí a gente já começa a entrar... Como assim você não compartilhou sua agenda comigo? Eu não sei que você vai sair com fulano. Exatamente. Tipo, teus planos, você não me avisou, como assim, né? Então já começa, assim, a entrar nesse aspecto. Ou então, relacionamentos onde tudo que a gente vai fazer precisa ser eu que vou decidir. Né? Então, sabe, uma pessoa que é mais controladora, que domina mais aquela relação, já começa a entrar também no relacionamento tóxico. Mas eu acho que tudo isso envolve, daria pra gente falar várias coisas, né? Mas eu acho que sempre vai envolver alguém, uma das pessoas que não tá bem na sua vida pessoal, né? Então, nesse relacionamento, ela demonstra coisas que são individuais dela. Insegurança, né? Rejeição, enfim, crenças de abandono, tantas outras coisas que se refletem no relacionamento. Mas é algo que é pessoal e que pode ser desenvolvido também, né? Claro, pode ser desenvolvido na relação, mas em geral sempre tem algo que é individual que tá ali. Eu acho que é isso, assim, o teu senso de segurança, principalmente no relacionamento, né? Se tu sente que tem segurança, aí acho que aí já é um bom indício pra gente de que é um relacionamento mais saudável, né? Mas daria pra falar muita coisa, aqui tem vários tópicos, né? Dá pra fazer vários episódios só disso, assim. O que você acha que que é um ponto importante pra gente estabelecer bons vínculos dentro das amizades, assim? Pensando especificamente na vida adulta, porque como você falou no início, na infância a gente tem os interesses ali em comum das brincadeiras, queremos brincar juntos e tudo, o ambiente às vezes proporcionado ali pelos pais, né? Sim. Mas na vida adulta muda. O que você acha que é importante pra gente estabelecer esses vínculos? Eu acho que para a vida adulta como um todo, para desenvolver maturidade, é a questão de você aprender a lidar com desconforto. Porque é até a questão da solidão que tu trouxe, assim. Eu acho que às vezes essa solidão ela tá crescendo justamente porque eu consigo estar lá no meu ambiente, na minha casa, um ambiente controlado, onde eu consigo ter o meu celular ali me dando tudo que eu preciso, né? Então toda a diversão que eu preciso, todo o prazer que eu preciso, eu não preciso, aspas, né? Muitas aspas, de mais ninguém para fazer isso, sabe? Porque quando eu saio de casa, quando eu tô com pessoas, é desconfortável. Tem a parte muito boa, mas também tem o desconforto de tipo, opa, aconteceu alguma coisa aqui, ficou um climão, né? Tipo, vou ter que lidar com esse climão, com a minha emoção, com a emoção do outro. Então, assim, essa parte de você desenvolver, lidar com o desconforto, eu entendo que é um dos pontos principais para a vida, para a maturidade e para relacionamentos, assim. Tu saber que às vezes tu vai ter que dar um feedback para um amigo. Se tu quer realmente construir um vínculo de amizade vulnerável, assim, né, de confiança a longo tempo, a longo prazo, tu precisa saber que o desconforto vai estar presente, né? E aí isso vem através da vulnerabilidade. Então, eu acho que não tem como tu ter bons relacionamentos profundos, seja de amizade, seja até de casais, né? Seja de mãe para filho, enfim, né? Todos os tipos de amizade, se você não desenvolver vulnerabilidade. E para ser vulnerável, tu precisa de muita coragem, né? Porque você está falando de coisas tuas que demonstram as tuas falhas, né? Muitas aspas, assim. Porque aí você está se expondo de alguma forma para o outro e normalmente a gente não quer se expor, a gente quer ficar ali no nosso lugar seguro. Então eu não quero que tu veja minhas falhas, não quero que tu veja que eu fiquei com ciúme, né? Então a gente não vai discutir isso, eu vou ficar com uma cara feia, amarrada, e aí tu vai sentir que tem alguma coisa estranha e aí vai ficar aquela coisa, e aí algumas pessoas discutem, brigam, outras deixam passar, fica aquela coisa tipo, no outro dia tá tudo bem, mas ninguém falou sobre isso, né? Então eu acho que o principal que eu entendo que a gente pode desenvolver para ter bons relacionamentos é aprender a lidar com desconforto nas relações, porque isso é um sinal de maturidade, né? Pensando nisso, assim, me vieram duas coisas, né? Uma imagem que, quando a gente, igual a Joy falou, às vezes a gente vai ter que dar um feedback para um amigo, a gente vai ter que chamar para uma conversa difícil. E conversa difícil, foi o que você falou, é desconfortável. E aí me veio muito uma imagem, assim, na minha cabeça, de crianças brincando, que quando uma criança ela entra em atrito com a outra, ela vai falar, você é chato, você é isso, você é aquilo, e a outra criança, ou ela vai simplesmente ignorar e vai seguir a vida dela brincando com o que ela tá brincando, ou ela vai responder e falar, não, você que é, enfim, esse diálogo vai acontecer. Mas, como você disse no começo, deu 5 minutos, elas estão brincando juntas de novo e tá tudo bem. Porque elas falaram, elas expressaram, se entenderam e seguiram a vida. Agora, na vida adulta, até mesmo ali na adolescência para a vida adulta, se você fala de uma maneira que você não processa suas emoções e simplesmente deixa sair, você tem outra pessoa ali do outro lado. E aí você não sabe onde isso vai pegar na outra pessoa, né? E aí existem
as conversas difíceis que precisam acontecer. Então, já não é tão simples assim falar, você é chato, você é isso, você é aquilo, não. Aí vai exigir a maturidade de sentar e conversar e falar, olha, teve algo aqui que eu não gostei, teve algo que me chateou. Mas eu acho que é importante também entender como cada um processa isso, né? E eu acho que os vínculos, os relacionamentos, quando você conhece a pessoa, é muito mais fácil você entender, tá, tudo bem, com esse amigo, talvez eu precise sentar e ser direta e pontual. Com esse outro amigo, talvez eu precise sentar e eu precise expressar de uma outra maneira. Por quê? Porque eu quero manter esse relacionamento, eu quero ter esse vínculo, mas eu quero que seja algo saudável. Né? A questão da comunicação, no fim, né? E que a gente às vezes acha que a gente já nasce com a... Não, tu desenvolve, é uma habilidade, né? Não sei se tu teve na faculdade, mas eu tive aula, um semestre inteiro de aula sobre habilidades interpessoais. Sim. Né? Que é a habilidade de lidar com a outra pessoa, de, tipo, aprender a dar feedback, aprender como falar, aqueles feedback sanduíche, não sei o quê. Que são coisas que às vezes tu não vai nascer com essa habilidade, tu vai ter que desenvolver ela, né? Então é essa comunicação mesmo, né? De aprender pensar isso. que durante a vida, até mesmo ali na nossa família e tudo mais, a gente vai ter um contexto, às vezes, onde dentro de casa existe uma comunicação extremamente agressiva. E esse vai ser o seu padrão. É isso que você vai ter de referência para você. Sim. Mas vão ter casas, vão ter famílias, vão ter estruturas que a comunicação ela vai ser extremamente passiva. E você vai ter que aprender a desenvolver isso e entender que essa é a sua referência. E nenhuma das duas vão se construir na vida adulta de uma maneira saudável. Ela vai precisar exigir equilíbrio, né? E a outra imagem que me veio quando a gente estava falando é pensar que quando a gente tá dentro dos nossos relacionamentos, quando a gente às vezes está conversando com um amigo, a gente está ali desenvolvendo isso, o quanto é importante a gente se perceber, né? Porque verdade. quando a gente fala de relacionamento, sim, é uma via de mão dupla, mas o quão importante é eu me conhecer, para eu saber que, opa, isso aqui me pegou, igual você estava falando, né? Às vezes, eu fiquei com ciúmes. A gente até tava falando sobre isso vindo pra cá, a questão dos ciúmes. Por que é que eu estou com ciúmes? Autoconsciência, né? A autoconsciência. De você conseguir se perceber. Onde isso tá tocando em mim? O que tá acontecendo comigo que tá me deixando desse jeito? E aí, quando eu preciso devolver isso pra outra pessoa, a minha parte já foi elaborada. Então, já não é mais tão carregada de traumas, de experiências. Aí vai muito mais limpo, vamos dizer assim. O que você acha? Não, eu acho que é um desafio, porque às vezes a gente fala das pessoas que explodem muito, né? Eu, por exemplo, sou o oposto disso. A gente já teve isso na nossa relação, né? De, tipo assim, eu tô chateada com alguma coisa e eu preciso processar, só que a minha tendência é guardar. Então, tipo, eu vou processar e eu vou ficar lá processando um mês. Aquela situação já passou, mas eu tô lá ainda. Então, o desafio de falar. E outras pessoas já têm o oposto, que é, tipo, explodir ali na hora. Então, os dois lados são extremos que não são tão bons, né? Então, a gente tem que ter o tempo de processar o que tá acontecendo primeiro em nós, antes de explodir. Mas também não guardar demais, porque eu tô aqui me relacionando contigo, guardando um negócio ali que eu ainda tô processando, enfim. E aí, tu tá sentindo que tem algo estranho, mas eu não consigo falar ainda. Então, fica aquela coisa ali, muito tempo, né? Tu remoendo uma história que às vezes... Né, tu conseguir desenvolver a habilidade de comunicar é muito importante. E isso vem realmente do padrão da nossa casa, né? De como era na nossa casa. Se a gente era ouvido, se a gente tinha um espaço para falar sobre as coisas que a gente não gostava. Né? A gente tem até uma amiga também que é isso, né? Que a gente falava sobre isso, de que na família dela eles sentavam para discutir tudo. Então sentava, conversava e falava tudo. E tipo, na minha família, não, entende? Então tu entender o contexto do outro também te ajuda muito a entender o que o outro tá esperando. Isso é muito claro. Eu gosto muito da CNV também, né? Que é a teoria lá da comunicação não violenta, que fala pra gente sobre a gente falar sobre o que eu tô sentindo. Então eu não vou apontar pra Nath, tipo, Nath, tu tá fazendo isso. Não, eu vou falar, Nath, eu me sinto assim, né, quando tal coisa tá acontecendo, e eu vou fazer um pedido claro pra ti depois, né? Então, tipo, tu aprender a desenvolver isso, né? Nath, toda vez que acontece tal coisa, eu me sinto assim. Então eu gostaria que, sei lá, tu chegasse no horário, porque eu fico muito chateada, me sinto desrespeitada quando tu se atrasa. Então tu aprender a fazer isso, que é um treino. Né? Às vezes tu não teve em casa, então tu vai ter que treinar. E não é fácil, né? É um desafio. E pensar que, às vezes, a gente tá falando da amizade na vida adulta. É. E aí você levou a sua vida inteira
construindo um tipo de comunicação. E aí, quando você vai se perceber, você fala, tá, esse não é o melhor tipo de comunicação, eu preciso mudar. E aí, achar que isso vai acontecer da assim, noite pro dia. não vai. Como a Joy falou, vai exigir muito treino, vai exigir tempo, paciência. E acho que volta nessa questão da importância de um relacionamento que é maduro e saudável, onde a outra pessoa ela tá disposta a, junto com você, falar, tá bom, eu tô percebendo que você tá se esforçando para isso, então não vou desistir da nossa amizade, porque você tá no meio desse processo de tentar mudar a sua comunicação. Sim. E aí, uma comunicação que eu acho que as pessoas às vezes não percebem, mas ela acontece muito e ela é muito sutil, que é a comunicação passivo-agressiva, né? Onde eu falo, mas não falo. Eu dou aquela alfinetada, mas não é bem assim. A ponto de, quando a pessoa ela fala, se você reage dentro do quesito agressivo, você tá sendo exagerado. Se você age no quesito passivo, você tá deixando pra lá, tá deixando pano, pra lá, né? e nada tá acontecendo. Tá tudo bem. Então, a importância de saber que quando existe esse tipo de comunicação na amizade, se você percebe, talvez caiba você se posicionar nesse sentido. É algo que, até trazendo, é muito difícil, eu falo por mim, pensar, tá, como é que eu vou gerir isso aqui para poder devolver isso pra pessoa que tá tendo uma comunicação passivo-agressiva comigo. Então, é uma comunicação muito incômoda, né? Como que você percebe isso? E eu acho que tu falando disso, assim, eu fiquei pensando como é algo que a gente precisa realmente aprender, porque às vezes a gente se entende como uma pessoa boa, né? Então eu não sou uma pessoa ruim, não explodo com todo mundo e tal, então eu sou boazinha. Então eu nunca falo nada, tipo, fico lá na minha, fico quietinha, né? Isso não é saudável, né? Nem pra gente, nem pro outro. E aí tem algo que é a gente aprender a falar não sobre o conteúdo daquilo que está acontecendo. Então, vamos supor, eu vou dar esse exemplo do atraso, né? A gente marcou aqui, eu me atrasei, isso é um problema para mim, para ti, né? Tu se incomoda com isso. Às vezes a discussão começa de a gente começar a discutir isso, o atraso, sendo que a discussão ela só está sendo alimentada por causa da forma como a gente está falando, que é isso que tu falou, né? Às vezes passivo-agressivo. Então, eu chego aqui e tu fala, eu pergunto, tudo bem? Tudo. Tudo não tá tudo bem. Né? Teu tom de voz, o teu rosto, tá tudo me mostrando que não tá tudo bem, mas você tá me dizendo que tá. Então, assim, aí aqui não é o momento de a gente discutir sobre o atraso, mas é sobre a forma como a gente tá se comunicando. Só que, claro, assim, na teoria isso é muito bonito, mas na prática é muito desafiador. Eu vou dizer, pra mim, que estudo isso e tal, eu falo, cara, isso no meio do negócio todo, é muito difícil de tu colocar a tua cabeça no lugar. E por isso que precisa ser treino. Aí vamos puxar pro nosso lado da psicoterapia, de super indicar, assim, porque a própria terapia é um ambiente de tu falar sobre coisas que são difíceis, né? Conseguir comunicar coisas que às vezes você não tá nem contente, ou, enfim, bem ali com a própria terapeuta, né? Então ali já é o teu treino, né? Sim. Então eu gosto muito disso, assim, quando algum paciente me fala alguma coisa que não gostou, ficou insatisfeito, incomodou dentro do processo terapêutico, sei lá, disso de atraso, por exemplo, ou de alguma outra coisa. Eu falo, cara, que bom que essa pessoa conseguiu comunicar, sabe? Ela passou esse limite do, ai, não, né? Vou deixar todo mundo confortável aqui. Não vou citar nada que possa gerar um climão. Às vezes vai ter um climão, a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né? É difícil. Dentro isso que a Joy falou, né? Dentro do nosso ambiente, do nosso trabalho, eu sempre falo isso na primeira sessão. Vai ter sessão que você vai sair me amando e vai ter sessão que, se você puder, você me arremessa da janela. E tá tudo bem. É exatamente assim que vai acontecer. Mas o importante é você falar que eu fiquei com raiva de você. Eu me senti desconfortável, eu não gostei do que você me disse, porque é exatamente esse momento que a gente tem para trabalhar o que é que tá acontecendo ali por trás. Porque normalmente o que a gente vai trazendo ali é conteúdo do que a pessoa tá dizendo. E quando a gente devolve, nem sempre vai ser confortável. E aí pode sim gerar esse desconforto, e é o melhor momento pra gente elaborar, pra gente trabalhar. Então, se você não faz terapia, tem 2 psicólogas aqui que a gente tá te dizendo, faça, estamos à disposição. Mas a importância da gente se conhecer, né? O que você acha que caracteriza, assim, um vínculo de qualidade dentro da relação? Olhando essa amizade, isso aqui é uma amizade saudável, é um vínculo saudável.
Acho que principalmente o respeito, né? Eu acho meio óbvio, assim. Mas às vezes óbvio precisa ser dito. Mas é verdade, né? Quando tu consegue respeitar a forma que o outro comunica, quando tu consegue respeitar a diferença que você tem com a pessoa, você consegue respeitar no dia a dia, assim, né? Em coisas que são básicas ali. Acho que isso demonstra muito esse vínculo seguro, assim, né? E essa questão da vulnerabilidade, voltar no mesmo ponto, porque para você ter um bom vínculo, né? Um vínculo real, verdadeiro, passa por vulnerabilidade, não tem como não ter, né? Então, você pode ter muitos colegas ou muitos amigos superficiais. Agora, quando a gente vai para um vínculo mesmo, assim, né? Que você fala, cara, essa pessoa tá comigo para muita coisa, é o momento onde tu pode chegar, às vezes, para ela chorando, pode demonstrar lados teus que tu não mostra para todo mundo, e nem é saudável, né? Que tu mostra para todo mundo, assim. Então, acho que é isso, esse lugar onde tu conseguiu construir junto com a pessoa que é de confiança dos dois lados, né? Isso para mim demonstra bastante um vínculo seguro, assim, de respeito e confiança, principalmente. Legal. Agora pensando em passos práticos, né? A gente sempre tem aqui, às vezes, uns 3 pontos, uns 2 pontos, mas pensando em passos práticos, isso é... Além da terapia. Além da terapia. Tá. A terapia não vai, porque ela já tá aqui. Tá bom. A gente já falou sobre ela. Mas passos práticos pra gente conseguir desenvolver uma saúde dentro das amizades. Tá. Acho que consumir conteúdos como esse, principalmente, eu ouvi podcasts, o Entre Verdades, mas outros também, eu acho que sempre que tu tá muito cercado desses temas, te ajuda muito, porque tu começa a ouvir, tu começa a se alimentar daquilo, então, o que é uma comunicação saudável, o que é uma amizade saudável, começa a se enxergar, como a gente falou da questão da autoconsciência, então tu começa a se perceber, né, lendo, ouvindo, falando com outras pessoas. Então, assim, tu adquirir conhecimento relacionado a isso, assim, é muito importante. Primeiro, tudo passa pela consciência. Primeiro, eu não sei se eu sou um bom amigo ou não, posso perguntar para os meus amigos, mas eu também posso começar a estudar um pouco mais sobre isso, ouvindo podcast, lendo, enfim, vendo conteúdo na internet, que vai me dar um pouquinho mais de ciência se eu realmente sou essa pessoa mais saudável na relação ou não. Fazer essa autoanálise, assim, acho que tá sempre se perguntando, assim, como que eu tô sendo como amigo, né? Os teus amigos vão poder dizer melhor do que você, com certeza. E a gente fica cheio de ponto cego, né? A gente não se percebe realmente, precisa do outro. Isso, às vezes até pra mais, às vezes pra menos, né? Às vezes tu se acha muito bom e, na verdade, não é tá cheio de falta com seus amigos. E sabe que uma vez eu fiz um exercício, assim, de uma mentoria que eu tava fazendo, que era isso, de tu mandar mensagem pros teus amigos e perguntar. Né? E talvez um passo prático seja esse, assim, manda mensagem para os teus amigos e pergunta como que é a minha comunicação com você, assim, como que você sente, o que eu posso melhorar, tem algo que é bom, né, o que você gosta, o que você acha que eu poderia aprimorar ainda, e aí você pode também já dar esse feedback para a pessoa, né, então se tu tem ali os teus melhores amigos, os mais próximos para poder te dar esse retorno, tu já tem um ladinho ali do, então eu acho que eu preciso aprimorar tal parte, acho que um mais prático poderia ser esse e essa questão de construir, assim, consumir bastante conteúdo relacionado a isso, né? E não ficar, sabe, alimentando as coisas, tipo, tu ficar lá vendo vídeo no TikTok toda hora de ciúme, de coisa, sabe, de tretas e de brigas. Enfim, estimula esse lado, né, de aprender sobre coisas que vão ser saudáveis pra ti. Acho que sim. E aproveitando isso, a gente falou sobre isso em alguns episódios pra trás, eu acho que isso é uma receita muito boa pra gente não deixar a dedução acontecer. Porque se eu pergunto, se eu peço esse feedback para os meus amigos, eu não tenho espaço para dedução. Então, eu acho que... eu ajo assim, eu sinto que... E aí, começa a criar 300 milhões de possibilidades dentro da sua cabeça. Verdade. Histórias, ilusões que não acontecem. 90% das vezes, 99% das vezes não é do jeito que a gente tá pensando. E aí, quando eu começo a deduzir o que o outro tá achando, o que o outro tá pensando, ou que eu faço isso, ou que eu faço aquilo, dentro dos meus pontos, que são ali cegos, confia em mim. Vai dar ruim. Vai dar problema. Por quê? Porque eu começo a agir em cima das minhas deduções, que não é real, da interpretação. Então, acho que essa de você perguntar para os seus amigos, fazer esse exercício de ter a percepção do outro e você parar para refletir sobre isso é muito importante. E a gente falou sobre isso em outros episódios, que o quão perigosa é a dedução, mas a receita para combater isso é exatamente isso que a Jay acabou de falar. Muito. Agora, pra gente finalizar, infelizmente nosso papo tá acabando, mas
O que você entende que as suas amizades hoje, na vida adulta, te impulsionam, assim, a qualidade delas, o que você entende que essas amizades hoje da vida adulta mais contribuem para o seu crescimento? Nossa, muito bom. Isso pessoal? Pessoal. Tá. Olha, eu acho que o pessoal também é meio geral, né? Mas eu vejo que boas amizades, e eu considero que eu tenho boas amizades, graças a Deus, mas também é algo que tu vai cultivando, né? Tu se tornando uma pessoa melhor, eu acho que tu também cultiva bons relacionamentos e pessoas boas, né, vão se aproximando. Mas eu vejo, assim, que pessoas que estão junto comigo, são amigos mesmo, eles sonham junto comigo e eles querem me ver crescendo. Então, isso é muito legal. Aí são coisas que a gente conversa, né? A gente é colega de profissão, a gente fala sempre, tipo assim, o que tu vai fazer, como que... Tá, tu tem tal plano, tá, amiga, vai lá, vai e tal. Então, acho que eu tenho muito isso com as minhas amizades, assim. Além de ter amizades que são, né? Por exemplo, hoje eu não sou casada ainda, não tenho filhos. Então, o lugar das amizades pra mim é esse lugar de eu poder ser vulnerável, poder compartilhar a minha vida, poder tanto ter um momento de choro como um momento de alegria, né? Então, esse lugar de ser incentivada, motivada e às vezes ser consolada também, que também faz parte, né? Então, pra mim, tem me ajudado muito a enxergar como eu posso colocar em prática meus sonhos, meus planos, minhas ideias. Acho que até o próprio podcast é um pouco isso, né? Exatamente. É resultado de conversas que a gente vai tendo, assim. Então, tem sido esse lugar pra mim, assim, de impulsionar, de me animar, de ver as qualidades que eu tenho, que às vezes eu mesma não enxergo. Então, os pontos cegos que tu falou, né? Acho que principalmente isso. Muito bom. Então, para finalizar, eu queria encerrar esse podcast, esse episódio de hoje, agradecendo, primeiramente, você por ter topado vir aqui falar com a gente, mas o que antecedeu o podcast é que numa conversa a gente estava falando sobre isso, sobre planos para o futuro. E aí eu falei, tenho essa ideia aqui. E a Joy foi uma pessoa que super me apoiou e falou, amiga, vai, faz acontecer. Então, muito obrigada pelo incentivo, por todo o apoio. Outras pessoas também que participaram desse empurrão inicial. Também quero agradecer a pessoa que vocês não estão vendo neste momento, mas ela está atrás das câmeras e que também fez isso acontecer e falou, não, a gente vai fazer isso acontecer sim, isso aqui vai sair do papel. Então, mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Então, prática. Sara, muito obrigada. Quero deixar aqui o meu agradecimento para você também, vocês não estão vendo ela, mas ela respondeu ao meu agradecimento. E acho que todas as pessoas que impulsionam a gente, as nossas amizades, que tem ali o nosso vínculo que é muito maior do que qualquer outra coisa, o centro das nossas relações. Então, acho que isso é muito importante para nós. Então, muito obrigada a vocês que apoiam, que respondem, que dão feedback. E junto com isso, eu quero agradecer especialmente, vocês estão vendo que a gente está num... Na verdade, vocês estão vendo pela primeira vez, né? Porque vocês nunca viram a gente gravando. Mas esse café, a Knus Coffee, que é aqui de Florianópolis, se você é de Florianópolis, você tem que conhecer esse espaço, que são muito de fofo. Amigos nossos. Lindíssimo. A Yas e o Matheus, eles têm esse espaço lindíssimo, vocês precisam vir aqui conhecer, cheio de coisas maravilhosos. O melhor café de Florianópolis. As pessoas não veem, né? Mas quando a gente chegou aqui, o cheiro, gente, desse lugar, o cheiro das comidinhas, é muito bom. Venham e peçam a torta de maçã. É verdade. Que é a especialidade da casa. É maravilhosa. Então, Matheus e Yasmin, nós queremos te agradecer. Eu quero agradecer vocês por ceder esse espaço para nós, construir esse sonho juntos com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada. E você que está ouvindo esse podcast, você que é de Florianópolis, vem aqui conhecer. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Fiquem atentos aos próximos episódios, estão extremamente especiais. E nós nos vemos no próximo episódio do Entre Verdades.